vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um domingo aqui. Nós vamos nos concentrar para louvar a nosso Deus, assim mesmo, de frente ao celular, de frente à televisão, de frente ao tablet. Como é que você está aí agora? Chama o papai e mamãe, chama o irmão, vamos cantar, louvar junto e aprender mais da palavra de Deus. E hoje nós teremos a participação de nosso irmão, amigo Lauro, que está sempre conosco aí, mas hoje ele vai estar trazendo a palavra juntamente com a sua esposa, a Juliana. Vai ser fantástico. E também eu queria falar uma coisa bem legal. Vocês sabiam que este mês nós estamos comemorando algo bem especial? Sabe o que é? É o aniversário da Ibaned. Isso mesmo, esse mês estaremos comemorando mais um ano de existência dessa igreja tão amada. É uma igreja tão antiga, mas que neste endereço, na Avenida Raul Mourão Guimarães, ela tem aí abençoado vidas através dos nossos pastores, né, que têm estado conosco em todo esse tempo. Então, se você nasceu já num lar onde os pais já frequentavam a Ibaned, ou se você é recente, seja bem-vindo, se sinta fazer parte dessa família, tá? Porque você é parte disso, você faz parte da história. Lá atrás, o pastor Léo teve uma ideia e imagina ele pensando em montar uma igreja, ele nunca imaginaria o tamanho que ficou esta Ibaned hoje, né? Que tem sua programação aí transmitida para o mundo todo, né? Através do YouTube, dos aplicativos, uma igreja com 4 pastores, membros apaixonados por Cristo. Todas as coisas começam pequeno. Então, flechas, quando você tiver uma ideia, quando você tiver uma motivação, não desanime se a ideia for muito simples, porque das pequenas ideias, dos pequenos detalhes da vida, as coisas surgem. Não adianta a gente querer montar um foguete começando dele todo. Nós começamos a partir de pequenas ideias. Olha só que legal esse vídeo. Temos aí uma pequena tesoura. Olha para você ver o que uma tesoura pode virar na mão de um flecha, na mão de um artista. Virou um peixe com a tesoura. Muito legal, né? Uma tampa de caneta. Quem não queria matar uma sede assim, hein, flechas? Muito bacana! Se você tem uma ideia, por que você não possa compartilhar conosco? Se você tem o dom do desenho, eu desenho um pouco mal, mas tem flecha aí que eu sei que desenha muito bem. Vamos ver qual o próximo desenho? Um cotonete. Olha para você ver o desafio de remar com um cotonete, com a pequena criatividade que o nosso amigo teve aí. Uma bala. Será que essa bala pode virar uma menina? Muito legal. Se você tem o dom do desenho, flechas, não desanime, não ache que é um pequeno dom. Tudo pode virar arte, tudo pode servir para louvar a nosso Deus. Você sabia que tudo é para a honra e glória do nosso Deus? Tudo. O que não agrada a Deus é somente o pecado. O resto serve para adorar a Deus. Queríamos deixar então de cantar parabéns para a Ibaned. Deus abençoe a Ibaned por mais um aniversário. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você.
Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Manda-nos, pois, Senhor. Yeah! Olá, flechas! Ei, galerinha! Saudade demais de vocês. Muita. Um grande beijo. Hoje a gente tem uma grande história para contar para vocês. Sim. Hoje nós vamos falar sobre obediência e sobre um homem muito forte chamado Sansão. Antes de começar, eu queria saber, vocês estão sendo obedientes nessa quarentena? Será que vocês têm obedecido o papai, a mamãe, a vovó, o responsável? Será que vocês têm obedecido a Deus, mesmo nessa quarentena? Pode começar. A obediência, ela traz pra gente muitos bons resultados. A gente obedecer, a gente consegue as coisas com mais facilidade. A gente obedecer, a gente deixa as pessoas que estão se relacionando com a gente mais felizes com a gente, não é verdade? E a gente deixa Deus alegre por causa disso. Jesus gosta muito de pessoas obedientes. É verdade. E aí? Você conta ou eu conto? A história de Sansão. Sansão é um homem muito forte. Antes disso, essa história está lá no livro de Juízes, que fica no Velho Testamento. Lembra que a gente já tinha conversado nas nossas aulas? A Bíblia é um único livro, mas na verdade é um compilado de vários livros e dividido em duas partes. A gente tem o Velho Testamento, que vai contar a maioria das histórias que a gente conta lá na salinha, e a gente tem o Novo Testamento, que vai contar a história daquele homem maravilhoso que a gente conhece, que é Jesus. Então essa história de Sansão está no livro de Juízes, que fica no Velho Testamento. No comecinho da Bíblia, tá? Tá entre o capítulo 3 e o capítulo 16. Depois vocês podem ler com o papai e com a mamãe, tá bom? Sansão é um homem muito forte, a Bíblia vai contar isso. Que ele era um homem, na verdade, ele filho de uma mulher, ela não conseguia ter filhos, ela pediu muito a Deus para poder ter um filho e ela conseguiu, ela engravidou. Deus deu a ela esse presente. Só que é o seguinte, Sansão ele era separado, sabe? Assim, ele era especial. Todos nós somos muito especiais. E Sansão Você sabia que ela, a mãe de Sansão, a história foi mais ou menos igual à história de Maria e Jesus. Ah, é verdade. O anjo apareceu para ela e disse para ela assim, olha, o seu filho vai ser separado para servir a Deus. E aí ele disse para ela que ele seria um nazireu. Nazireu? Nazireu. O que é um nazireu? Nazireu era um povo que era separado por Deus. E o anjo disse assim, você não deve, ele não deve cortar os seus cabelos. Nenhuma navalha deve passar na sua cabeça. Então,
o Sansão sempre deixou seus cabelos crescer e nunca cortou seus cabelos por causa disso. E adivinha onde é que a força estava, gente? A primeira ordem que Deus deu para a mãe dele foi: não corta o cabelo dele. Adivinha então onde é que a força estava? Exatamente nos cabelos. Mas ele não podia contar para ninguém, né? Que era um trunfo que ele tinha. E Sansão foi crescendo, foi um menino muito forte. Depois ele virou um homem muito, muito forte. Onde ele chegava, as pessoas ficavam: Sansão, me ajuda aqui. Sansão, faz isso ali pra gente. Porque ele era um homem muito forte. E ele então foi crescendo, tio Lauro, assim, muito seguro de si. Afinal de contas, eu sou Sansão, eu dou conta de fazer todas as coisas. E ele começou então a achar que ele estava por cima de tudo. A história bíblica tem uma partezinha lá que conta que Sansão ficou preso dentro de uma cidade. E aí essa cidade, o portão da cidade estava trancado na hora que ele foi sair da cidade. E ele arrancou aquele portão da cidade com os braços, colocou isso nas costas e saiu andando com aquele portão segurando ele nas costas. Imagina a força desse homem. Como se fosse isopor, uma coisa bem levinha. Igual um isopor. Igualzinho. Bom, e aí Sansão foi crescendo, tá. Então Sansão se apaixonou, tá? Ele se apaixonou. Ele então se apaixonou por uma mulher, foi. E os pais dele não queriam que ele casasse com essa mulher, porque ela não era do povo de Deus, sabe? Mas aí Sansão era muito assim, não era muito obediente, sabe? E ele acabou se casando com essa mulher. Dessa história vão surgir vários problemas, porque aí Sansão passou a frequentar o lugar onde ela morava, e ela não era uma mulher do povo de Deus, ela não adorava a Deus, né? Então, vários problemas aconteceram aí. Bom, mas por fim, ele ficou viúvo. Teve uma parte que Sansão estava viajando para uma cidade. Sim. E ele encontrou um leão morto. E nesse leão, nessa carcaça de leão, havia uma colmeia de abelhas. E ele pegou. Vocês já chegaram perto de abelha? Abelha é um bichinho pequenininho, mas que dói muito. E a gente que não é muito forte, assim, não gosta muito de se relacionar com ela, não. Sansão pegou essa colmeia de abelhas com a mão, pegou esse mel e levou para um jantar. E chegou nesse lugar, ele propôs um enigma para as pessoas e trocou uns prêmios com essas pessoas a fim delas descobrirem esse enigma. E esse enigma, ele falava sobre da boca de quem deve a caça virou o caçador virou a caça, o que come virou comida e do forte saiu doçura. E aí as pessoas ficaram tentando descobrir isso, porque elas iam ganhar tecidos, elas iam ganhar prêmios e tal. E aí eles tentaram persuadir a mulher de Sansão, a esposa de Sansão, e diz para ela contar para eles o segredo desse enigma. Mas ela não contou, porque não sabia sobre isso. E eles ameaçaram a família dela para que ela fosse contar isso. E aí, depois de um certo tempo, Sansão acabou contando essa história e ela morreu com a sua família por conta desses homens maus. Tudo fruto da desobediência. E aí Sansão ficou com muita raiva e acabou destruindo um exército inteiro com as próprias mãos. A Bíblia conta que ele pegou uma queixada. Você sabe o que é uma queixada, tio Lauro? O que é uma queixada? Conta pra galera. Uma queixada é essa parte do jumento, que é aquele animalzinho, aquele cavalo menor, só que muito mais forte que um cavalo. Verdade. Essa parte da história é uma das histórias. Depois vocês pedem o papai e a mamãe para ler toda a história de Sansão para vocês. Lembrando, tá no livro de Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16. Bom, enfim, Sansão continuou a vida dele e conheceu uma mulher. Conheceu uma mulher chamada Dalila. Era uma mulher muito bonita, mas mais uma vez,
era uma mulher que não conhecia o nosso Deus. Era uma mulher que adorava outros deuses. E aí temos mais um problema. O que aconteceu quando ele conheceu Dalila? Sansão desobedeceu mais uma vez os seus pais e ao Senhor. Bom, enfim, ele ficou ali naquele namorico com Dalila. E como Dalila não conhecia nosso Deus, ela também não obedecia, enfim. Alguns homens maus procuraram Dalila e falavam assim: olha, Dalila, a gente precisa da sua ajuda. Porque o Sansão tá dando muito problema pra gente. A gente precisa descobrir qual que é o segredo dele. Você vai nos ajudar. No início ela ficou assim: não acho que eu não vou ajudar não, entendeu? Porque eu gosto do Sansão ali e tudo. E eles falaram: olha, mas se a gente te desse muito dinheiro, muitas moedas para você comprar muitos perfumes, muitos tecidos? Ela era uma mulher muito vaidosa. E aí eles acabaram convencendo Dalila. Você sabia que nesse processo a Dalila perguntou várias vezes a Sansão, e Sansão sempre mentia para Dalila. Ele nunca contou, ele contou seu segredo só no final da história, mas por várias vezes ele trollou Dalila. Ele trollou a Dalila. Ele ficou trollando a Dalila. Ele ficou trolando ela. E aí ele dizia várias coisas que era a força dele. Me amarra com cipó jovem, que eu não vou, que você vai tirar minha força. Aí ela ia lá e falava: vamos amarrar ele com cipó jovem, aí vai ficar amarrado. E aí ela falava: Sansão, os filisteus estão chegando. Aí ele acordava e fazia assim com o cipó, pá, como se fosse uma linha. Aí ela: Sansão, poxa vida, você tá me trollando? Eu te perguntei sério lá da sua força. Aí ele falou: eu vou te contar um dia eu te conto. Aí depois de novo, ela continuou falando no ouvido dele: e aí ele falou assim: olha, me amarra com uma corda que nunca foi usada. A corda que nunca foi usada é o que tira meu poder, pode me amarrar. E aí a Dalila falou assim: é hoje, falou lá com os filisteus, é hoje, que era o povo mau, é hoje que nós vamos pegar o Sansão. Aí pegou uma corda nunca amarrada, amarrou o Sansão, e quando ele tava dormindo assim bem fundo, amarrado, ela falou: Sansão, os filisteus estão chegando. Aí Sansão acordou e fez assim com a corda, pá! Aí a Dalila: poxa, Sansão, você me trollou de novo? Você não vai me contar? Poxa vida, eu gosto tanto de você, você é meu amigo, me conta aí, vai, me conta. E Sansão tinha que ser obediente a Deus, mas aí Dalila foi falando tanto na cabeça dele, teve mais uma trollada. Ela trollou ele pela terceira vez. Ele trollou ela pela terceira vez. Falou assim: se você fizer umas tranças no meu cabelo, eu vou perder a minha força. E ela foi lá, quando ele dormiu, sai de trança no cabelo dele e falou: Sansão, os filisteus estão chegando. Aí ele levantou, tcharam! Ela: Sansão, você não vai me contar mesmo, né? Ó, Belém, Belém, nunca mais eu tô de bem. Não quero mais saber de você, Sansão. E de tanto Dalila falar, de tanto Dalila pedir, e de tão assim cego que Sansão ficou, porque Dalila falava muito, ele acabou contando o segredo para Dalila. E qual era o segredo? O segredo era que a força dele estava nos cabelos por conta de seu nazireu. E adivinha o que Dalila fez? Dalila deixou Sansão igual o tio Lauro. Dalila fingiu que era amiga de Sansão. Dalila, ela teceu toda uma história para envolver Sansão. E ela fingiu que era amiga dele. E ele confiava nela. E quando ele adormeceu assim bem profundo, ela foi lá e cortou os cabelos de Sansão. E Sansão, diz a Bíblia, que ele ficou com a força de um homem comum. Sansão tinha uma força extraordinária dada por Deus. E quando ela fez esse processo por conta da desobediência de Sansão, Sansão se tornou um homem comum. E a partir disso, os homens prenderam Sansão, trancaram Sansão, e diz a Bíblia que foi muito terrível o que fizeram com Sansão por conta da desobediência. Arrancaram os olhos de Sansão, deixaram Sansão com os cabelos curtos, mas Sansão ficou preso por muito tempo.
e os seus cabelos começaram a crescer novamente. E um dia, Sansão ficou preso num templo, o pessoal estava todo lá, tinha muita gente no templo, e Sansão foi preso numas pilastras, entre duas pilastras do templo, duas colunas, aquelas coisas que seguram o telhado, assim, né? E aí Sansão clamou a Deus e pediu a Deus força mais uma vez. E aí Sansão pegou seus braços, empurrou aquelas pilastras, empurrou com muita força que Deus deu para ele. E todo aquele telhado caiu e todos morreram. Que triste, né, gente? Muito triste. Nossa, tia Ju, tio Ló, que história triste. Ele morreu no final junto e o povo e ficou sem a força. Mas por que é importante a gente contar essa história para vocês? Muitas vezes, quando a gente fala de Sansão, a gente lembra só da força dele. E ele realmente foi um homem muito forte. E quem deu essa força para Sansão foi o nosso Deus. Isso é verdade, não é, tio Lauro? Isso. Mas eu acho que tão importante quanto falar da força de Sansão é a gente aprender e entender que ser obediente também é muito importante. Principalmente a gente que não tem força de Sansão, né, força física, mas a gente tem outras forças. A gente tem muita inteligência, muitas habilidades. Mas de nada adianta ter muita habilidade, muita inteligência ou até mesmo ter muita força se a gente não for obediente. Porque a desobediência, ela gera morte. Ela gera coisas muito ruins. A obediência não é só para fazer as pessoas felizes. Também faz o papai e a mamãe feliz, também faz os amigos felizes, mas a obediência, ela produz frutos muito bons. A obediência faz com que a gente tenha um bom futuro, faz com que a gente tenha boas coisas na vida, faz com que a gente seja feliz. Então, a obediência faz parte da vida de um cristão. Ela deve ser a primeira coisa a ser aprendida na vida de um cristão. Ser obediente a Deus. Vamos para alguns exemplos da Bíblia sobre obediência. Veja a história de Moisés. Muitos de nós já aprendemos a história de Moisés. Aprendemos que Moisés ouviu a Deus, que Moisés obedeceu todas as ordens de Deus para tirar o povo da escravidão no Egito. E levou esse povo para a terra prometida. E hoje nós estamos aqui, graças a um grande homem e obediente. Veja a história de Jesus. Jesus foi muito obediente ao seu Pai. A Bíblia diz que Jesus subiu a um monte para orar e disse ao Senhor assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Esse é um grande sinal de obediência. Sim. Nós precisamos ser obedientes para que a gente seja pessoas felizes, para que nós sejamos pessoas bem vistas aos olhos de Deus. Só pra gente fechar e falar de Jesus, quando ele tá lá orando lá no monte, que o tio Ló falou, ele fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Vocês acham que era uma coisa boa que ia acontecer com Jesus? Não era, ele já sabia que ele ia ser crucificado. Ele já sabia, era uma coisa terrível. Terrível. Mas ainda assim, ele falou: olha, Deus, se não puder, né? Se puder, afasta de mim, mas se não puder, eu vou fazer a tua vontade. Então a gente também tem que entender, tio Lauro, que muitas vezes obedecer não é só fazer o que a gente gosta, não. Não. Tá? Vocês lembram de Davi? Davi era um pastor de ovelhas, vivia no campo, cuidando das suas ovelhas, sentava ali debaixo da árvore e ficava vigiando as suas ovelhas. A vida dele também tinha algumas coisas duras. Ele tinha que recolher as ovelhas, ele tinha que trabalhar, pegar as ovelhas, levar elas para o aprisco, cuidar dessas ovelhas e tal. Mas um dia ele foi levado a enfrentar um gigante. Vocês lembram? Então, Davi chegou diante daquele gigante e diz assim: eu venho contra você em nome do Senhor. Sim. Isso foi um sinal de obediência de Davi. E Davi se tornou um grande rei de Israel. Então o que a gente aprendeu com esse tanto de história que a gente contou hoje? É melhor a gente obedecer,
Porque quando a gente obedece, gente, certamente algo de bom surgirá. Mesmo quando, mas eu não queria contar essa verdade, né? Podia contar uma mentirinha, não. Diga sempre a verdade, obedeça sempre os seus pais, obedeça sempre os responsáveis e principalmente ao Senhor. Porque se a gente obedecer, bons frutos virão. Não é isso? Não é? Grande beijo pra vocês. Muita saudade. Muita. A gente tá louco pra pegar vocês e abraçar cada um de vocês. Viu? Grande beijo e a gente se vê por aí. Abraço. Beijo, tchau, tchau.